Bom dia, queridas. Bom, hoje nós vamos fazer aqui, nossa terceira semana do devocional Mulheres Bíblicas, reconstruída em meio à dor. Já deixa separado aí com você a tua Bíblia, o teu livro, se você tiver ele em mão. Se você não tiver, não tem problema. Você pode acompanhar a leitura aqui. E pedimos, para que nesse momento o Espírito Santo possa sentar com a gente, ministrar os nossos corações, colocar na nossa mente o entendimento daquilo que é por propósito dele sobre as nossas vidas. Amém? Todas nós temos histórias de vidas, testemunhos, construções, reconstruções, restaurações, curas, libertações das quais vivemos, mas nós sabemos que cada uma tem a sua história de vida, E cada história é preciosa e tudo é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Até mesmo as dores que nós passamos, existe um propósito, de dar glória ao nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos ter essa maturidade em nós, queridas, esse entendimento em nós. Que nós estamos nessa terra, não estamos livres das lutas, das dores, das dificuldades, mas em todas elas, o Senhor está conosco. E se nós entendermos o valor que isso tem, as tribulações vão se tornar mais tranquilas de se passarem. Amém? Essa é a paz que transcende todo o entendimento, que eu oro para que o Senhor possa vir como refrigério sobre a tua vida e possa trazer essa paz que transcende teu entendimento, teu pensamento humano, mas que você sente no teu espírito. Sabe que isso vem da parte de Jesus para você, independente das dificuldades que você tem passado hoje. Amém? Capítulo 3 do livro O Processo. Os processos de quebras e podas em nossas vidas são os primeiros passos para caminhar rumo à desconstrução que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. É necessário se deixar ser quebrada, prensada, moída e podada nesse processo. É neste lugar que revelamos quem verdadeiramente somos, e é somente nesse lugar que o Pai pode nos quebrar para nos fazer de novo como vasos de barro, como diz a sua palavra. E no livro aqui eu descrevo, livro de Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6, pega a tua Bíblia aí, amém? Que você possa abrir, eu descrevo esses versos aqui, todos, todos os versos aqui, do 1 ao 6, eu descrevo aqui no livro, amém? E a palavra de Deus, ela fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando olhamos para essa passagem, percebemos que no momento em que Deus dá uma ordem ao profeta Jeremias para descer à casa do oleiro, este descer nos fala claramente de um lugar de humilhação. No processo das dores será necessário você descer ao nível mais baixo, no mais profundo, reconhecer a sua pequenez e se render nesse lugar, colocando diante de Jesus a sua total entrega e rendição à vontade dele em sua vida. Reconhecendo que até aqui você fez da sua forma, mas agora quer fazer da forma dele. E verdadeiramente se entregar nas mãos do oleiro para que você possa ser refeita nas mãos dele. Aconselho você a se posicionar por esse caminho, porque foi exatamente assim que eu me posicionei e venci. Passei anos da minha vida sentada em banco de igreja, ouvindo e me inflando de tanto conhecimento. Eu passei anos funcionando diversas vezes fora do meu real propósito. Foram anos cuidando de vinhas que não eram minhas. Eu sempre estava tentando me proteger de tudo que estava à minha volta por medo de me machucar e por traumas que eu havia passado. E quando me perguntam de culpados, eu tenho a plena consciência de que eu mesma permiti pessoas passarem do meu limite por falta de sabedoria,
da minha parte. Então, queridas, eu quero fazer uma pausa aqui e chamar a nossa atenção, porque quando nós olhamos, né, para essa passagem aqui da palavra de Deus, isso fala realmente de um lugar de humilhação que nós precisamos descer. E eu creio, queridas, que a dor, ela produz em nós também esse lugar. Produz esse lugar em nós de quebrar o orgulho, quebrar o nosso ego, de quebrar até as nossas vaidades. E eu acredito muito, queridas, que isso é um plano do Senhor sobre as nossas vidas. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus é humilde. E quando nós dizemos que nós somos filhas e queremos ser parecidas com esse Pai, a humildade, ela precisa descrever quem nós somos. E muitas vezes é o lugar de quebra, é nesse lugar de dores que nós realmente somos humilhadas, sabe? É nesse lugar que nós realmente conseguimos enxergar que sozinhas nós não temos a capacidade de fazer nada sobre as nossas vidas. E eu creio que isso é maravilhoso da parte do Senhor quando nós amadurecemos nele, nós entendemos o propósito que isso tem sobre as nossas vidas. Amém? Muitas de nós passamos anos dentro de lugares, muitas vezes buscando por aplauso, buscando por reconhecimento, buscando por mérito nas coisas, buscando por elogios, por aprovação. E muitas vezes, quando nós passamos por esse processo de dor e encontramos esse lugar da humilhação, nesse lugar, nós vemos que apenas uma coisa nos basta, que é ter a atenção de Jesus para nós. É ter o coração de Jesus voltado para aquele momento que nós estamos passando e para a necessidade que nós temos da misericórdia dele sendo derramada nas nossas vidas e através da misericórdia, o caráter dele sendo revelado para nós. Então, quando nós entramos nesse lugar, queridas, ali nós podemos enxergar que nada importa e que nada vale a pena que não seja buscar pela presença, buscar pela aprovação do céu sobre as nossas vidas. Então eu acredito que esse lugar é um lugar que mata o nosso ego, mata o nosso orgulho, mata a nossa vaidade, mata a nossa necessidade de comparação, mata aquele ativismo religioso em nós, que muitas vezes nós nos comprometemos com tantas coisas porque buscamos por esse reconhecimento da terra. E quando nós entramos dentro desse lugar, esse lugar de dores, ali é só nós e o Senhor. É só aquele que conhece o mais íntimo do nosso coração, aquele que conhece realmente as nossas sensibilidades e os nossos pontos fracos, que muitas vezes as pessoas não conhecem. E muitas vezes existem mulheres que sentem essa necessidade de passar uma força nela, uma ousadia, uma mulher inabalável, acreditando que essa autossuficiência vai poder produzir nela frutos. E na verdade não, querida, pelo contrário. Deus é quem nos torna forte nele. Deus é quem derrama da ousadia nele. Mas para isso nós precisamos submeter a vontade dele sobre as nossas vidas. Então não tem a ver com o nosso reconhecimento, não tem a ver com a força que está dentro de nós, não tem a ver com aquilo que ele deposita dentro de nós. Tem a ver com o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu desço à casa do oleiro, eu desço ao lugar de humilhação e ali eu entendo que eu sou completamente dependente da presença dele, da sua misericórdia. Necessitamos da misericórdia dele. Então, ali a nossa prepotência, ela vai ao chão. Amém? Quando nós olhamos para isso, nós podemos começar a identificar que as dores que nós passamos, por mais que seja difícil de passar por esse processo no momento que nós estamos passando, mas nós vemos que o resultado dela, quando essa dor vem pelas mãos do Senhor, nós vemos que os resultados eles são benéficos para a nossa vida, principalmente para a nossa vida espiritual. Porque uma mulher que se diz filha do Senhor, ela precisa ter os seus olhos e o seu coração voltado para as coisas do céu. Então, muitas vezes ela vai glorificar a Deus no meio da batalha e quem está à volta dela não vai conseguir entender, porque não tem os seus olhos voltados para o céu, mas ela tem. O reino de Deus, bem-vindo àquilo que é o inverso. Amém? Um outro ponto também, né, queridas, que é de extrema importância nós compreendermos.
Nós não podemos viver a nossa vida buscando por culpados. Por mais que existam situações das quais fomos vítimas de algumas coisas, mas nós não podemos viver a nossa vida como vítimas. E naquilo que nós erramos, nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros, a assumir as consequências e a nos posicionar nesse lugar. Não só apontar culpados, porque muitas vezes existem situações que nós passamos que nós poderíamos sim ter evitado, né? Muitas vezes relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, amizades que não eram da parte do Senhor para as nossas vidas, e muitas vezes pela carência nós aceitamos algumas coisas para poder suprir as nossas carências. Então, esse é um outro ponto que nós precisamos entender, que nós precisamos aprender a lidar com as consequências das nossas escolhas e aprender a assumir aquilo que são os nossos erros. Não é carregar culpa, não é carregar um peso, mas é ser uma mulher madura que sabe lidar com as consequências dos seus atos, que não fica procurando a todo tempo por culpados, mas ela sabe que existe muita coisa que ela poderia ter evitado, e aquilo que ela não pôde ter evitado é ela olhar para essa situação e buscar no Senhor como transformar isso como algo positivo para a vida dela. Amém? Então, mesmo das situações mais dolorosas, mais difíceis, mesmo daquilo que mais parece negativo sobre as nossas vidas, quando nós passamos a olhar isso pela percepção do céu, pela ótica do céu, até mesmo desses lugares nós vamos conseguir tirar grandes lições. E em novas situações que vão surgir, nós não vamos cometer os mesmos erros. Amém? Página 46. Não busquei em Deus o discernimento dos lugares em que Ele realmente queria que eu estivesse, e de mesas onde me sentei. E manjares da Babilônia foram servidos, e mesmo que por vezes eu não os comesse, mas eu emprestava os meus ouvidos e a minha presença nesses lugares. Eu me preocupei demais com a expectativa da multidão, e na juventude perdi o meu foco da cruz. Enfim, o problema das pessoas é que elas passam a vida procurando culpados por suas escolhas, suas decisões e suas dores. E percebemos que nós atingimos a maturidade do espírito quando começamos a reconhecer os nossos erros e a assumir as consequências das nossas escolhas. Enquanto existe tempo de arrependimento, o oleiro estará lá para nos fazer de novo, mesmo quando você se quebrar nas mãos dele. A diferença entre o oleiro do céu e o oleiro da terra é que o oleiro verdadeiro te quebra por um propósito, para gerar vida em você. Mas o oleiro do mundo não passa de um manipulador, um falso oleiro que não tem a capacidade de te refazer. Ele só é capaz de te usar, te convencer a fazer o que ele quer, como um fantoche na mão dele, mesmo quando você se dá conta e percebe que está dentro de um poço do qual você mesma se deixou cair. Você percebe que o mundo e até mesmo os que se diziam amigos, entre aspas, tentam te manter lá. Mas quando Jesus te encontra nesse poço, ele começa a cavar no mais profundo para estender a mão e te resgatar de lá. E desse poço saem rios de águas vivas para matar a tua sede e te purificar, e para mostrar que só dele fluem rios de águas vivas. Eu não entendo o processo, mas eu confio. Diante de situações como essas, eu entendi que se era para ser quebrada, então que fosse na mão do oleiro que poderia me reconstruir. Se fosse para ser desconstruída, que fosse na mão dele. Se fosse para ser construída, que fosse na mão dele. Na mão do verdadeiro construtor. Se fosse para ser podada, que fosse também na mão dele, do verdadeiro jardineiro, que me podou para que eu pudesse gerar mais frutos. E que se fosse para ser cortada a raiz de amargura dentro de mim, que me aprisionava, que fosse pelo verdadeiro lenhador, que cortou não para destruição, mas para a libertação das prisões da minha própria mente. Porque muitas vezes, queridas, existem mulheres que quando elas não amadurecem nesse processo, elas acabam permitindo com que as dores delas se transformem em raiz de amargura. Então, muitas vezes, ela, por buscar culpados por tudo, ela se amargura com Deus, ela se amargura com a família, com os filhos, com o marido, com as pessoas à volta dela, né? Então, nós precisamos entender isso, que todos os processos de quebras, de podas que nós vamos passar, é melhor passar nas mãos do Senhor, porque tudo aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas é para um propósito. Mas quando nós viramos as costas para o Senhor e decidimos fazer as coisas da nossa forma,
Nós caímos na mão do inimigo, caímos na mão do mundo. E muitas vezes, quando caímos nessa mão, é uma mão que vem para nos destruir e não para nos reconstruir. Porém, a decisão de para onde nós vamos correr está nas nossas mãos. Nós temos o poder de decidir, o poder de escolha do lugar aonde nós queremos viver a nossa reconstrução. Se nós escolhemos ser reconstruídas, independente se estamos quebradas, machucadas, mas se nós decidimos ser reconstruídas nas mãos do oleiro, nós podemos ter a convicção que esse lugar de dor será um lugar de passagem. Amém? Página 48. Ele ensinou a me enraizar na base firme o alicerce forte do seu reino. O profeta Jeremias nos ensina uma grande lição sobre isso, que o mundo nos quebra para destruição, mas o oleiro nos quebra para uma construção, restauração e lapidação. O processo da dor te habilita a ter ferramentas necessárias para viver o processo que Deus confiou nas tuas mãos. Enquanto você olha para as dores e enxerga somente as feridas que elas têm produzido, Deus olha para cada uma delas e as vê como algo necessário para te construir, mais firmada nele, cujas raízes jamais serão arrancadas. Onde você só vê a dor em um processo aparentemente lento, o Pai olha para essa mesma dor e vê nela a grandiosidade necessária para produzir em você alguém verdadeiramente autorizada para viver o propósito encontrado ao final dessa dor. Uma guerreira verdadeira é marcada pela presença do Senhor. Ela renasce das maiores batalhas. Essas dores que habilitam você a usar as ferramentas necessárias que elas produziram dentro de você. E que até aqui você talvez nem imaginava que sempre estiveram aí dentro de você. Então, aquilo que nós falamos no devocional passado, são tesouros escondidos por trás da dor. Que muitas vezes é só nos momentos de prensa que nós conseguimos realmente deixar vir para fora esses tesouros que estavam escondidos. Amém? E as dores, elas nos marcam, e nos marcam para um propósito. Toda mulher que vai ser levantada por Deus para resgatar, para libertar, para curar outras vidas, primeiramente ela precisa ser marcada pelo Senhor. E nós precisamos entender isso, queridas, e muitas vezes nós precisamos buscar também essa maturidade no Senhor, porque muitas vezes existem muitas mulheres, que pedem para que o Senhor use a vida delas, que elas querem cumprir algo muito grande dentro do reino, que elas estão dispostas, que elas renunciam tudo. Só que muitas vezes, quando vem realmente as permissões do Senhor, que existem marcas, para a gente poder gerar essas marcas em nós, isso vai nos custar muitas vezes tudo, vai nos custar dores profundas, feridas, machucados profundos da nossa alma. Então, muitas vezes, nós precisamos buscar esse entendimento no Senhor. Dado com aquilo que você pede para o Senhor, com aquilo que você ora para o Senhor. Se você quer ser uma mulher realmente posicionada nele, enraizada nele, você precisa entender que você vai ser marcada. E essas marcas vão falar, sim, de dores profundas. As dores das quais o Senhor é capaz de curar você, porque o mesmo Deus que permite a ferida é aquele que cura, como nós já falamos aqui no devocional passado. Amém? Página 49. Dentro de nós existem tesouros que só a dor é capaz de nos revelar. Entenda, tudo que vem do Pai há propósito. Seja ferida, seja dor, sejam as batalhas. Tudo vem para nos construir mais fortes e mais enraizada nele. E ao final do campo de batalha, lá está de novo o nosso amado, nos esperando para cuidar de cada uma das nossas feridas. Ao passar do tempo, essas feridas curadas por ele tornam-se belas cicatrizes para que você possa olhar para elas, não com pena de você mesma, mas com a convicção de que cada uma dessas marcas carregam a história da guerreira que sempre existiu dentro de você. Esses são os tesouros escondidos por trás das dores de cada mulher. Cicatrizes são marcas que curam. Cada ferida curada, uma bela cicatriz. Essas cicatrizes se tornam marcas que curam através de você a vida de outras mulheres que Deus vai colocar no teu caminho. Ei, você não vai morrer nesse lugar. Pelo contrário, é aí que nasce a vida com propósito. Então confie no processo. A nova raiz aponta para o novo tempo. Portanto, não olhe para as circunstâncias, apenas creia. Outra passagem que lemos nas Escrituras que nos traz a esperança disso é lá no livro de 2 Coríntios, queridas, no capítulo 4,
do verso 8 ao verso 18. Abre a tua Bíblia, amém? Para que você possa acompanhar, né, a leitura dos versículos, amém? Eu descrevo também todos os versículos aqui no livro, tá? E a palavra de Deus fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então essa passagem fala, queridos, exatamente, né, desse processo de dor que nós passamos, que independente das tribulações, das angústias, de tudo aquilo que nós vivemos, mas nós precisamos buscar estar na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor em meio às dores, o Senhor nos dá discernimento e sabedoria para poder olhar para esse processo que nós estamos vivendo com os olhos do céu. Né? Então a gente não vai se atentar para aquilo que nós estamos olhando, nós não vamos nos atentar pela dor momentânea que nós estamos passando, mas nós vamos continuar olhando para o alvo, olhando para a cruz, olhando para Jesus e entendendo qual é o lugar que nós vamos chegar nele através dessa reconstrução. Página 51. E diante dessa palavra eu encorajo você a não parar na limitação da tua vista, mas a continuar prosseguindo rumo ao alvo na visão de Deus sobre você. Porque o profeta Jeremias também nos encoraja isso lá no capítulo 29, no verso 11. Pode conferir nas escrituras que vai falar assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então essa é a ótica do céu, é aquele, né, uma ótica que enxerga lá na frente, que enxerga o cumprimento do propósito e não o processo dolorido que cada uma de nós como filhas estamos vivendo hoje. No processo você não vai precisar entender, né? Você só precisa confiar e obedecer, confiar nessa palavra, né, da passagem aqui de Jeremias. Quando você cai de joelhos diante da presença de Jesus, é que você demonstra a tua total rendição a Ele. Os motivos pelos quais você se lança aos pés dele são os mesmos que vão trazer cura sobre a tua vida. E é nesse lugar que você encontra e conhece o Deus do sobrenatural, o Deus da aliança, que é o Deus do impossível. Não se lamente pelas tempestades que você tem passado, enfrente-as com força e coragem e saiba que Deus só levanta sobre nós aquilo que Ele mesmo nos capacita a passar. Ele sabe que no campo de batalha é que se constroem as maiores guerreiras. Você já viu guerreiras serem forjadas sem lutar? Eu nunca. Só quem carrega as marcas das batalhas pode testemunhar que sobreviveu em meio ao caos e falar com propriedade daquilo que enfrentou, a ser autorizada por Deus no alcance da promessa. Independentemente da situação, lembre-se da promessa que a palavra nos deixa, que passaremos por esse lugar, mas não permaneceremos nessa luta. A sua condição atual não é o seu destino final. Esse é o entendimento que nós temos que ter, queridas. Sabe, a condição que você está vivendo hoje não dita o teu futuro. As dores que você está passando hoje não descreve o que você vai viver no tempo futuro. Descreve quem você vai se tornar no tempo futuro. Sabe, mais forte, mais resistente, mais ousada, mais corajosa, sabe, mais dependente do Senhor, mais misericordiosa, mais enraizada na presença dele, mais humilde, mais mansa de coração. Amém? Se você obedece e confia, mesmo sem você entender, você é uma guerreira enraizada no Pai e sabe que Ele é suficiente sobre a tua vida, e isso basta. Tenha uma visão de águia e aprenda a olhar as adversidades como uma visão ampla, uma visão que vai além das condições humanas, uma visão de uma vida com propósito. Uma verdadeira guerreira luta de pé, confiando em Deus, e ao final da batalha, ela vem se prostrada aos pés daquele que a capacitou. Todo o processo dolorido é necessário para a construção do propósito em nossas vidas. E mais do que alcançar a realização para o cumprimento do propósito, é aprender a se fortalecer com o processo. Mesmo que o processo traga dores, lágrimas, mas ele traz também um esconderijo no Altíssimo. Muitas vezes traz humilhações, perseguições, traz uma mudança de ambiente, de ciclo, de relacionamentos, o que significa também mudar as mesas nas quais nós nos assentamos.
Mudanças e renúncias, uma atrás da outra, são necessárias. Porém, se você aborta o processo, automaticamente você mata o propósito sobre a tua vida. Porque só o processo te habilita e te dá as ferramentas pontuais, o posicionamento, as decisões, o comportamento maduro, a força necessária para viver o cumprimento desse propósito. Até porque, quando chegar a hora de viver o cumprimento do propósito, maiores serão os desafios a serem enfrentados. Essas dores são necessárias para confirmar que o propósito está vivo dentro de você. E as dores de parto são as mais difíceis, porém são elas que antecedem o nascimento do propósito. Ou seja, o cumprimento das promessas do Pai sobre a tua vida. Deixe nascer no tempo certo, não tente acelerar o processo quando a dor estiver grande. Tudo que nasce antes do tempo determinado pode simplesmente não resistir e morrer. Então fique firme em cada minuto e a cada segundo desta construção diária, porque é nesse lugar que o Pai te encontra e permite nascer aquilo que Ele gerou dentro de você. Só Ele é capaz de gerar vida após tantas dores. Eu amo o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, porque ele literalmente define o tempo, os tempos e as estações em nossas vidas. Ele descreve os processos em que atravessamos em nossas vidas, e foi desse capítulo que nasceu a minha primeira pregação. Ele literalmente conta a história do meu chamado. Alguns anos mais tarde, eu pude trazer à memória esse capítulo, enquanto passava pelo processo de reconstrução em meio à dor. E por diversas vezes ele foi para mim a base para eu não desistir no meio do caminho. Esse capítulo me trouxe profundas lições quando estive dentro da caverna de Adulão, enfrentando as dores e enfrentando os inimigos. Quero ressaltar apenas alguns versos e trazer breves lições. 1. Não importa em que nível do processo da reconstrução você está. Esse capítulo abre portas em sua vida das quais só consegue acessar quando você traz essa passagem como uma prática na sua vida. Né? Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar e de curar, tempo de derrubar e de edificar, tempo de chorar e de rir, tempo de prantear e de dançar, tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que ele trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e desfrute do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens que Deus os provaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmos como animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E nos sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Não confunda as estações. Ore e busque por discernimento em Deus. Deixe nascer e cuide do que nasceu, não importam as circunstâncias. 2. Deixe morrer o que Deus já te pediu para enterrar. Não cultive mais aquilo que Deus já determinou para arrancar. Quando morre, não dá mais fruto. Busque pela cura daquilo que está doente dentro de você e não saia desse lugar até que Deus derrame da cura. Derrube muros que te cercam e barreiras que te impedem de estar na presença dele. Construa um relacionamento verdadeiro com ele.
Ouse fazer coisas com ele e para ele das quais você jamais fez antes. 3. Entenda que a dor e o choro, por mais difícil que sejam, são as condições que mais te aproximam dele. Entenda que um tempo difícil não define quem você é, não define os dias futuros, mas constrói em você o preparo e a força para viver o propósito que ele tem para entregar nas tuas mãos. Se você entender isso, nenhuma dificuldade será para sempre. Cada pedra que encontra no caminho, entenda que ela não serve para você tropeçar. Pelo contrário, elas servem para te deixar atenta e ter sensibilidade enquanto caminha. Ao final, você juntará essas pedras e as transformará em degraus para te fazerem subir cada vez mais no alto monte onde também está a presença do Pai. Afinal, guerreiras posicionadas se levantam mais fortes desse lugar. Das pedradas, dos vales, dos montes, das cavernas, do chão, das pressões, das feridas e das dores. São essas que sobrevivem aos dias pedregosos em que Deus as levanta para guerrear dentro do campo que ele projetou para essas guerreiras. Vida com Deus é para se desafiar, para decidir, para se posicionar e aprender com o processo difícil. Buscar apreciá-lo mesmo em meio à dificuldade e aprender a não questionar, querendo somente alcançar o fim do processo a todo custo. Então, queridas, eu quero fazer uma pausa aqui. E vida com Deus é maturidade, né? Vida com Deus não é para meninas, mas vida com Deus é para mulheres. Mulheres posicionadas e estando dispostas a viver a vida que Deus quer com que elas vivam e não a viver aquilo que elas querem viver, né? Então, são essas mulheres que têm essa maturidade, que têm esse entendimento, que se permitem, né, amadurecer nesse processo de dor. São essas mulheres que Deus vai levantar no tempo futuro para poder libertar outras mulheres de prisões, para poder resgatar outras mulheres. Amém? Porque a vida com Deus, ela não é algo para ser levado na brincadeira e ser levado de qualquer jeito. Mas se eu digo que eu quero Jesus, que eu quero viver a minha vida para Ele, eu preciso me posicionar dentro desse lugar de maturidade, né? E entender que eu não estou livre das dores dessa terra. Amém? O foco da pergunta para si mesma deve ser: o que eu preciso aprender com tudo isso que eu estou sofrendo? Isso é o que nos torna guerreiras verdadeiras no campo de combate, porque na verdade, à medida que vamos crescendo em Deus, percebemos que o maior combate é contra nós mesmos, contra o nosso eu, mais do que com os nossos inimigos, queridas, mais que contra outra pessoa, sabe? Se eu estiver com a minha armadura colocada da forma correta, se eu estiver com a minha espada bem posta em minhas mãos, se eu tiver a total confiança naquele que luta por mim, que é Jesus, então a cada uma dessas lutas eu já saberei qual será o resultado. Assim como Davi sabia o seu lugar em Deus e quem venceria o gigante através dele, logo soube que não precisaria da armadura de Saul, mas apenas daquele que o ordenou a vencer. Deus era sua própria armadura e o seu escudo. O ato de vencer não estava nas mãos de Davi, mas estava em Davi saber quem era o Deus que estava com ele. Estava na confiança que ele tinha no Deus que ele conhecia e servia. Decisões sem posicionamentos não geram frutos. Quando Jesus nos escolhe e aceitamos o chamado que nos foi confiado, caminhamos conectadas em obediência à voz do Espírito. E o inimigo passa a não ter mais poder para nos condenar, mesmo que ele tente. Se nos posicionamos verdadeiramente em correr a carreira proposta para nós, essa tentativa dele será falida em nossas vidas. O teu passado não te define mais. Quando a verdadeira transformação vem, o que te define hoje é quem você é diante de Deus. Que você se mantenha nessa decisão e nesse posicionamento a partir de hoje. Se até aqui você se posicionado. Agora é hora de retomar o seu lugar. E lembre-se que não basta só decidir, mas é necessário se posicionar, permanecer, colocar em prática a sua decisão e mudar as atitudes. Deixar com que a voz do Espírito Santo te guie de hoje em diante. Jesus nos veste com novas roupas nesse processo e só quem pode sujá-las outra vez somos nós mesmas. Ele limpa nossa mente em meio ao processo das dores e purifica os nossos pensamentos.
e o nosso coração. E nesse processo é primordial nos alimentarmos de tempo de qualidade com Ele, investindo tempo no jejum, na oração, na leitura da palavra e na meditação da palavra. Ele calça em nós os sapatos corretos para essa jornada. Ele nos ensina também a escolher as vestes adequadas para cada estação que nós vamos viver, pois existem momentos em que você vai precisar de um bom tênis que vai te levar para lugares com maior aceleração, porque é preciso ser rápido em dizer sim para a reconstrução do processo, para que depois de reconstruída possamos ser rápidas em entender o momento do id, do cumprimento do propósito. Existem momentos em que você vai precisar daqueles sapatos em que você só usa em casa, aquele macio e bem confortável, do qual servirá para você descansar no lugar de refúgio. E com estes você não deve sair do lugar da proteção e do esconderijo debaixo das asas do Pai. Em outros momentos haverão estações em que você precisará calçar as botas da guerreira, porque mais lutas virão e com mais intensidade você colocará os seus pés no campo de novas batalhas, porém os sapatos adequados darão o suporte necessário que você precisa para combater o bom combate. E haverá lugares em que você vai precisar estar descalço, com seus pés expostos para sentir um lugar mais alto e profundo, onde poderá tocar no Pai, onde você entrará no mais profundo do conhecer a Ele. Ali você aprenderá ainda mais sobre humildade, simplicidade, rendição, discernimento que somente esse lugar é capaz de te ensinar. Nesse lugar santo, nesse lugar de autorização e santificação, o Pai vai te mostrar e te fazer entender que para cada ocasião, dentro de cada estação, serão necessários os sapatos corretos. Mas nesse lugar de pés descalços, é você comunicando o Pai: eis-me aqui, disposta a renunciar e entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou por amor a ti. Que seja o Senhor em mim, que seja a tua palavra em minha boca, as tuas ações em minhas ações. É nesse lugar que você se submete totalmente a Ele e entende que nada você pode fazer sem Ele. Então, queridas, finalizamos aqui o capítulo 3 do livro e como é precioso, né, quando nós temos essa visão do céu, das dores que nós estamos passando, sabe? Quando nós entendemos o que é produzido em nós, através de cada uma das dores que nós estamos passando, quando nós passamos a buscar esse discernimento no Senhor e a entender o que tudo isso produz em nós, nós passamos a nos tornar gratas, até mesmo em meio às lutas que nós estamos vivendo. Porque é através dessas lutas que nós realmente recebemos a revelação de quem Cristo é sobre as nossas vidas e do que Ele está forjando em nós através dessas dores, sabe? Eu oro para que em nome de Jesus, para que se até aqui você passou esse processo de dor, né, relutando contra aquilo que Deus estava permitindo sobre a tua vida, eu oro para que em nome de Jesus, para que você possa confiar nele, mesmo sem entender o processo que você está vivendo de dor. Amém? Nós não precisamos entender. Nós precisamos apenas crer e confiar que aquele que escreve os nossos dias, desde o nosso nascimento, desde antes, né, de estarmos no ventre da nossa mãe, quando estávamos na projeção do céu ainda, até o momento da nossa partida dessa terra para uma vida eterna. Quando nós entendemos que é Ele quem escreve os nossos dias e nós nos rendemos a isso, nós passamos a olhar para as adversidades à nossa volta e a encarar essas batalhas de uma maneira mais confiante no Senhor, maduras, mais firmadas nele, totalmente mais aprofundadas, mergulhadas na presença dele. Porque no final de tudo isso, queridas, não é sobre promessas serem cumpridas sobre a nossa vida, ainda que ele cumpra as suas promessas, mas é sobre a vida com propósito de conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer a Ele, olhando para as coisas do alto, almejando as coisas do céu. Amém? Eu oro para que o Senhor possa reconstruir você no lugar onde você está. O Senhor possa amadurecer você
nesse processo que você está vivendo. E que, sobretudo, você possa trazer o Senhor para o centro da tua vida. E que você possa ser uma mulher que, independente das lutas que você tem passado, mas que você possa caminhar na direção do Senhor, escolhendo todos os dias perseverar em permanecer na presença dele. Não seja vencida pelas dores, não seja vencida pelas batalhas da vida. As dores, elas vêm e elas vão. As batalhas, elas chegam e elas passam. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é do alto, aquilo que é do céu, esse será para todo sempre. Então, independente das dores que você está vivendo, se lembre que existe uma eternidade aguardando por você. Que essa palavra possa vir como uma esperança sobre a tua vida. E mantenha, querida, os teus olhos fixos em Jesus e não na dor que você está vivendo. Passe por essas dificuldades, mas passe colocando Ele à frente. Viva o processo, cada detalhe dele, mas viva na presença, debaixo da presença do Senhor. Porque eu tenho a convicção que assim como o Senhor me reconstruiu em meio às dores, eu creio que é o mesmo que Ele tem para fazer na vida de todas as mulheres dessa terra. Todas aquelas que escolhem se submeter à vontade do Senhor sobre a vida dela. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e nós nos vemos na próxima semana, na nossa quarta semana do devocional do Mulheres Bíblicas Reconstruir em Meio à Dor. Amém? Fiquem na paz.